Hoje a gente vai mergulhar em um dos eventos mais marcantes do século XX, a dissolução da União Soviética, lá em 1991. E para a gente já começar a ter uma noção do peso desse acontecimento, essa frase do Vladimir Putin é bem poderosa. Ela mostra que o colapso não foi só uma mudança política, sabe? Foi uma ruptura geopolítica muito, muito profunda. Certo. Então, como a gente vai analisar isso? Vamos pensar numa ampulheta? A gente começa com um olhar mais amplo sobre a crise, depois afunila para os eventos decisivos de 1991 e, no final, abre o leque de novo para explorar as consequências gigantescas de tudo isso. Lá para meados dos anos 80, a situação na União Soviética não estava nada boa. O país estava meio que parado no tempo, enfrentando uma crise econômica e institucional seríssima e, para piorar, a liderança era envelhecida e não queria saber de mudança. E é aqui que a história ganha um toque de ironia. As reformas do Gorbachev, a famosa Glasnost, que era a abertura, e a Perestroika, a reestruturação, foram criadas para tentar salvar o sistema. Só que, na prática, elas fizeram o contrário. Acabaram escancarando todos os problemas que estavam escondidos, o que deu um gás tremendo para o nacionalismo e para os movimentos de independência. E essa tensão toda foi crescendo, crescendo, até a gente chegar no momento crítico. Vamos ver agora como tudo isso explodiu em 1991, o ano em que a União Soviética simplesmente deixou de existir. O fim foi, assim, muito rápido. Em questão de semanas, em dezembro, a criação da Comunidade de Estados Independentes basicamente dissolveu a União Soviética na prática. De repente, Gorbachev se viu presidente de um país que não existia mais. Imagina a cena. Pleno dia de Natal de 1991, Gorbachev vai à TV e, num discurso histórico de 12 minutos, anuncia que está renunciando. Ele disse que a criação da CI tornou o cargo dele impossível de manter. Foi o ponto final, o fim simbólico da era soviética, com a bandeira vermelha sendo arriada do Kremlin pela última vez. E com o desaparecimento da União Soviética, o que ficou no lugar foi um imenso vácuo de poder. Para a nova Federação Russa, o que sobrou foi um legado de perda de território e um caos econômico gigantesco. E aqui, a gente vê a dimensão dessa mudança. A Rússia perdeu o controle direto sobre mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. Para se ter uma ideia, isso é mais de um quarto de todo o antigo território soviético. É muita coisa. E este quadro mostra bem o lado humano e geográfico do colapso. De repente, países enormes como a Ucrânia e o Cazaquistão, com milhões de habitantes, viraram nações independentes. E isso criou um desafio completamente novo. Um monte de gente de etnia russa que, da noite para o dia, se viu morando fora das fronteiras da Rússia. É daí que vem esse conceito, o vácuo geopolítico. Ele é fundamental para a gente entender o que foi a Rússia nos anos 90. Foi um período de uma crise de identidade profunda, uma luta para descobrir qual seria o novo lugar do país no mundo. E claro, nesse vácuo de poder, começaram a surgir visões completamente diferentes sobre o futuro da Rússia. O cenário político basicamente se partiu em duas grandes correntes de pensamento. De um lado, a gente tinha os ocidentalistas, com o Yeltsin à frente, que defendiam que o caminho para a Rússia era se aproximar do Ocidente, adotar a democracia e o capitalismo. Do outro lado, os eurasianistas, bem mais nacionalistas, que viam o Ocidente como uma ameaça e achavam que a Rússia precisava reafirmar seu poder na sua antiga área de influência. E este mapa ajuda a gente a visualizar exatamente o que os eurasianistas queriam, conceitualmente. Eles olhavam para essa imensa esfera de influência da era soviética e não viam a perda dela como algo natural, mas sim como resultado direto de ações do Ocidente. E essa briga de ideias dos anos 90 não ficou só na teoria, não. Ela definiu o rumo que a Rússia moderna tomaria e como seria sua relação com o resto do mundo. O ponto principal para a gente levar daqui é este. Toda essa tentativa de preencher o tal vácuo geopolítico acabou levando ao surgimento de uma política externa russa muito mais firme, voltada para a Eurásia. Uma política que, hoje, bate de frente com a ordem mundial que se formou depois da Guerra Fria e com a expansão das instituições ocidentais. Fica claro, então, que a desintegração da União Soviética não foi um ponto final. Na verdade, foi o começo de uma nova e longa disputa por identidade, por influência e por território. E as consequências disso tudo a gente está vendo se desenrolar até hoje.